Você já viu aqui no Olhar Digital. Os serviços de streaming de áudio chegaram para valer ao mercado brasileiro. Para além da tecnologia, esses serviços estão mudando o modo como todos consumimos música. Mas esse será um movimento positivo? Quais as consequências para gravadoras e artistas, especialmente para os jovens que ainda não conseguiram um lugar ao sol? Vamos ouvir a opinião de todos os envolvidos, como a do músico Marcelo Genesi. Vem no escuro de uma nuvem. No final dessa edição, você confere os detalhes desse debate. Antes, veja os outros destaques de hoje. Não tenha dúvida, você depende deles, os técnicos das operadoras de internet e telefonia. A impressão que eu tenho é que eles não sabem. Nunca sabem o que eles estão fazendo. E experiências negativas como essa não são novidade. O que será que as empresas estão fazendo para melhorar o trabalho desses profissionais que precisam entender e muito de tecnologia? Carros elétricos. O mundo embarcou nessa onda e mesmo no Brasil já há algumas iniciativas. Mas ao que tudo indica, ainda vamos levar um bom tempo para ver essa tecnologia se tornar comum nas nossas ruas. E ainda tem o download da semana, com um programa mais que bacana para editar suas fotos, sejam amadoras ou profissionais. O Olhar Digital Plus está começando. Técnicos que respondem pela instalação ou pelos reparos das nossas conexões de internet podem ir rapidamente do papel de vilões para o de mocinhos e vice-versa. A verdade é que esses profissionais precisam ser cada vez mais preparados para lidar com dúvidas, problemas e equipamentos super diversos. Mas nem sempre a coisa funciona bem e não são raros os relatos de consumidores com inúmeros problemas no atendimento. Vamos conferir que tipo de formação esses técnicos têm e o que você pode fazer em caso de contratempos. A ideia não é crucificar ninguém, mas com o enorme número de reclamações por todas as partes, é impossível ignorar o problema. Na medida em que cresce o número de assinantes, aumenta a insatisfação de clientes de serviços de TV por assinatura, banda larga e telefone fixo. Dessa vez, mais do que o serviço propriamente dito, o problema é com os funcionários que instalam e fazem a manutenção na casa dos clientes. Não é difícil encontrar quem já teve algum problema com eles, os técnicos das operadoras. Não se pode generalizar, afinal, como em qualquer cargo, há profissionais que se destacam, infelizmente, alguns negativamente. O Sérgio e o Luciano são dois exemplos de quem já perdeu a paciência e as esperanças com o serviço e o atendimento. A impressão que eu tenho é que eles não sabem. Nunca sabem o que eles estão fazendo. Isso, independente de outras pessoas. Aqui nós tivemos problemas. Aqui eu tive problema com eles aqui, brabos aqui. Cada técnico tem um padrão de trabalho próprio. Não existe uma regra que você possa pegar um livrinho e falar, olha, esse aqui é o abecedário de vocês trabalharem. A gente conversou com duas grandes operadoras. Elas afirmam o contrário. Na primeira, fomos informados que, além de os técnicos precisarem ser formados em eletrônica, telecomunicações ou eletroeletrônica, antes de ir a campo, eles passam por 30 dias de treinamento interno. Em outra empresa, além dos profissionais já com experiência, também são contratadas pessoas sem nenhuma formação, que são treinadas dentro da operadora em um curso de 22 dias. São aproximadamente 159 horas de treinamento ao todo. O que não tem experiência é preferencial porque não traz vícios de forma de atuar de outras operadoras. Ele precisa entender não só do conceito, ele precisa entender da tecnologia e o ele precisa saber perceber o problema para poder resolver. Que o comprometimento e o profissionalismo daquele prestador não é 100%. Não condiz com o curso que ele teve na mão.
Ou seja, a impressão é que nem todos os profissionais colocam o aprendizado dos treinamentos em prática na sua totalidade. Interessante é que nos treinamentos internos, os técnicos aprendem mais do que tecnologia pura. Ele aprende como atender o cliente, como ele se comportar na casa do cliente e como ele consegue fazer o link entre o que ele aprendeu e o atendimento ao cliente. O comportamento, para poder a gente falar bem com os assinantes, chegar com educação, ter uma boa aparência, uniformes limpos, esse tipo de coisa. Eles não te explicam o que eles fazem, essa é bem verdade. Eles vão chegando e simplesmente vão abrindo o que tem para abrir, vão passando o cabo por onde tem que passar, e eles não te explicam. Simplesmente acabou, eles dão uma ordem de serviço, você assina, acabou. No final das contas, pelo jeito, estamos sempre sujeitos a sermos surpreendidos por um ótimo profissional ou por outro nem tão preparado assim. Mas e aí, hein? O que fazer? Bom, o Sérgio, por exemplo, resolveu o problema só depois que o técnico foi embora da sua casa. Trocou o aparelho que teve que trocar e aí eu é que fiz a troca dentro de casa. Acabou você resolvendo o problema? Eu resolvendo o problema. Eu fui lá e troquei o aparelho da televisão que estava na sala e levei para o quarto e peguei do quarto e trouxe para a sala. Já o Luciano não pensa duas vezes não e também não espera. O que a gente deveria fazer era mandar embora, trocar a operadora. Ou trocar o técnico, né? Só que a gente acaba se acomodando. Eu acabo falando por mim também, a gente acaba se acomodando para que a gente possa... Porque a gente quer o serviço funcionando, a gente quer a TV funcionando, você quer o telefone funcionando, e a gente acaba se acomodando com isso. Mas o certo deveria ser, olha, você não está sabendo fazer? Manda alguém preparado. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em caso de qualquer problema ou mau atendimento, o cliente deve reclamar diretamente à operadora. Se isso não resolver a situação, ainda é possível procurar ajuda junto à Anatel, agência reguladora desses serviços, os PROCONs ou até mesmo juizados de pequenas causas. Na visão da advogada, ainda que alguns sejam realmente mal qualificados, esses técnicos normalmente têm uma agenda muito extensa de atendimentos ao longo do dia para cumprir. Para ela, o excesso de trabalho é uma condição desfavorável para um serviço bem prestado. E outras condições, enfim, que são até do próprio funcionamento do registro, do reparo lá no sistema, como isso é passado para eles. A gente não tem muitos detalhes de como essa dinâmica funciona. Mas, sem dúvida, isso também é algo que deveria ser verificado com atenção pela agência reguladora, porque essa dinâmica que atinge o trabalhador que vai até sua casa fazer o reparo tem um impacto direto na qualidade do serviço que é prestado ao consumidor. Outra dica para quem tiver qualquer situação que deseje reportar à operadora sobre o serviço prestado é usar a própria ordem de serviço trazida pelo técnico. Deixar registrado a observação parece melhor do que simplesmente não assinar a ordem de serviço. E você, já passou por algo similar? Qual você acredita que seja a saída para lidar com profissionais despreparados? Aproveite também para salvar a pele da categoria, hein? Você já foi surpreendido positivamente por algum técnico? Conta pra gente aí, participe! Acesse olhardigital.com.br e deixe sua opinião lá nos comentários. No próximo bloco tem uma história que ainda não encontrou final feliz. Carros elétricos no Brasil. A tecnologia promete se popularizar ainda mais nos Estados Unidos, depois de um ato inesperado de um dos gurus da tecnologia atual. Mas por aqui as coisas vão bem mais devagar. E ainda hoje você vai entrar na polêmica. Os novos serviços de streaming de áudio são bons ou ruins para produtores, artistas e especialmente consumidores? O Olhar Digital Plus volta já.
Musk. O empresário norte-americano é visto como um tipo de Steve Jobs da indústria automobilística. Ele criou a Tesla, que fabrica carros elétricos, e é considerada uma das empresas mais criativas da atualidade. Recentemente, Elon Musk surpreendeu a todos ao abrir mão das patentes de seus motores elétricos. Com isso, espera-se que o mercado desse tipo de automóvel cresça ainda mais nos Estados Unidos. E no Brasil, como anda a adoção dessa nova tecnologia? Ainda que timidamente, nós vamos explicar o porquê alguns carros elétricos já estão circulando pelas ruas do Brasil. O que é realidade em alguns países como Japão, Estados Unidos e principalmente China ainda é um desafio enorme e, para alguns, praticamente impossível para o nosso país. Recentemente, a americana Tesla Motors anunciou a liberação de sua tecnologia patenteada em veículos elétricos. Segundo a empresa, a iniciativa é um incentivo à inovação e um estímulo no desenvolvimento de carros elétricos por todas as montadoras. Elon Musk, CEO da empresa, disse que a decisão inclui todas as patentes. Para ele, toda a indústria vai se beneficiar do compartilhamento de tecnologias de código aberto. Indo um pouquinho mais longe, quando comparamos Brasil e China, vemos duas realidades completamente opostas. Como parte da estratégia chinesa para combater os altos níveis de poluição em suas grandes cidades, o governo se esforça para incentivar cada vez mais os carros elétricos. A primeira medida foi isentar os elétricos e híbridos de impostos sobre compra até 2017. Atualmente, há mais de 70 mil veículos elétricos em uso na China. Para 2020, a experiência é aumentar esse número para 5 milhões de unidades. Mais do que isso, nos últimos anos, o país vem expandindo rapidamente sua rede de carregamento para o uso do carro elétrico. Voltando os olhos para o Brasil, os incentivos e esforços da China se tornam gigantescos obstáculos por aqui. Primeiro, com a questão de infraestrutura energética para abastecimento desses veículos. E segundo, com os altíssimos impostos que esses modelos pagam no nosso país. Como grande produtor de etanol, no Brasil, o incentivo ao álcool é de alguma forma um fator que desfavorece a tecnologia dos carros elétricos. Além disso, tem outro problema. Principalmente em tempos de estiagem como os atuais, grandes cidades brasileiras correm o risco de enfrentar problemas com o abastecimento de energia. Boa parte da eletricidade hoje já vem das termoelétricas e fica difícil imaginar de onde o país tiraria energia para abastecer uma grande frota de carros elétricos. A frota de carros elétricos no Brasil ainda não chega a 500 unidades licenciadas, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Apesar de estar longe de representar sequer 1% da frota nacional, o número de elétricos praticamente quadriplicou entre 2012 e 2013. Com toda a dificuldade, há ações de teste com veículos elétricos no Brasil. Em Curitiba e Brasília, os Correios fazem testes com 2 carros elétricos em cada cidade. Em São Paulo, um projeto da Prefeitura sugeriu o uso de veículos elétricos para testes na maior metrópole do país. Nos 2 primeiros anos de uso do elétrico, o principal benefício que esta empresa de táxis observou foi que o carro não precisou parar sequer uma vez para manutenção, mesmo depois de 40 mil quilômetros rodados. É um carro que não esquenta, então não tem embreagem, não tem troca de óleo, não tem... Então, assim, isso já é um ponto, assim, já começa muito longe. Não vai nenhum tipo de líquido nele, né? Então, já tem uma grande vantagem aí. E a manutenção dele, a única que foi feita foi o pneu que estourou, que é consequência, nada a ver, mas nenhum tipo de problema. Outro ponto positivo no uso do táxi 100% elétrico foi, é claro, a economia com combustível. Carro a gasolina, se for álcool, uns R$20, se for gasolina, uns R$27, R$30. No carro elétrico, para você abastecê-lo e para você consumir esses 100 km, você gasta em torno de R$8 a carga. Então é muita diferença.
Por outro lado, a falta de postos de abastecimento e a autonomia de pouco mais de 100 km por carga complicou um pouco as coisas. Nós temos duas formas de carregar. A lenta, se demora 4, 5, 6 horas, fica a seu critério. E a rápida, 15, 18 minutos, uma carga completa. O carregamento normal do carro pode ser feito em uma tomada de 220 volts, mas como o Nunes acabou de falar, leva tempo, quase 6 horas para uma carga completa. Já a carga rápida depende de uma infraestrutura diferenciada para criar uma tomada com mais de 600 volts. Mas aí a gente volta àquela questão de toda a dificuldade do país para gerar tanta energia. Por último, se a tomada de casa pudesse mesmo resolver o problema energético, o que mais prejudica a adoção de um carro elétrico no Brasil são os impostos. Um táxi como este do Nunes sai por R$220 mil. É brincadeira? Porque tem muito imposto. IPI de importação, depois tem o IPI porque é carro importado, então isso vai crescendo demais. Lá fora, nos Estados Unidos, Japão, onde é produzido esse carro e é comercializado, em torno de 20, 23 mil dólares é o preço que a gente encontra no mercado. Para a empresa, nem toda a economia com manutenção e combustível justificaria tamanho investimento. Ainda é um pouco fora de padrão, assim, você não consegue recuperar esse valor investido. Mesmo com o custo a menor de consumo, mesmo com a menor manutenção, mas você não chega a isso. Eu acho que isso é até de propósito, né, para que a pessoa não compre. Porque, na verdade, o valor desse carro é em média de R$60 mil, 27 mil dólares, por aí. Essa é a média do preço dele. Mas ele chega aqui por 200, 220 mil. Você imagina, só de imposto são 140, 160 mil de imposto. Inviável, totalmente inviável. Por enquanto, e provavelmente por mais um bom tempo, esta é a realidade do carro elétrico no Brasil. E você, o que acha de toda essa história aí, hein? Acredita que um dia possamos ter uma frota 100% elétrica no país? Será que a gente chega lá? Bom, participe e deixe o seu comentário. Aliás, aproveite também para conhecer o Óbvio, o primeiro carro elétrico brasileiro que deverá começar a ser produzido no final de 2015. Confira! Depois do intervalo, tem o download da semana. Uma dica de software bem bacana para você editar suas fotos. E tem também a polêmica envolvendo os serviços de streaming de áudio. Será que eles são benéficos para os produtores, para os músicos e principalmente para nós consumidores? O Olhar Digital Plus volta já. Os principais serviços de streaming de áudio já estão por aqui, mas a chegada deles levanta algumas dúvidas. Será que o novo jeito de vender música é bom para todos? Ou, na verdade, é um movimento ruim para o artista e principalmente consumidores? Recentemente, o Olhar Digital publicou um review dos principais serviços de streaming de áudio disponíveis no Brasil. Mostramos o que Spotify, Arjo e Deezer oferecem e também os seus diferenciais. Aliás, a gente acredita que essa tecnologia possa mudar mais uma vez a indústria da música. Mas um comentário em específico no nosso site chamou nossa atenção. O Fábio, de Porto Alegre, questionou sobre o impacto dos serviços de streaming na indústria fonográfica. E como nós sempre ouvimos quem nos acompanha, decidimos então ir um pouco mais fundo nessa história. Será que o streaming vale a pena? O streaming não é novidade na internet. Novas são as diferentes plataformas que chegam no país. A maioria cobra uma espécie de assinatura para que você possa escutar quanta música quiser online em diferentes dispositivos. Alguns serviços também oferecem versões gratuitas em seus pacotes. O fato é que o streaming de música já responde por 20% das receitas do mercado digital em todo o mundo.
Nos Estados Unidos, segundo um estudo da Strategy Analytics, os serviços de streaming já representam os maiores lucros da indústria e um crescimento 4 vezes maior do que os downloads. Claro, nossa realidade ainda não chega perto da norte-americana, mas o streaming também deve mudar as coisas por aqui. E para todo mundo, artistas, produtores, gravadoras e usuários. Os serviços de streaming dividem opiniões. Entre os artistas que criticam o formato, a maior preocupação é com a remuneração. Thom Yorke, líder do Radiohead, é um dos que reprova os serviços de streaming. Para ele, a plataforma é um desastre para os artistas contemporâneos. O músico chegou a declarar que os serviços de música online representam a última flatulência de um cadáver, acusando a plataforma de pagar muito pouco a artistas independentes. Para citar um grande nome do outro lado dessa história, Lars Ulrich, baterista do Metallica, defende o streaming como uma coisa muito boa para a música em geral. A gente olha para o digital como uma fatia quase já de 70% do mercado. E esse 70% é dividido em inúmeras plataformas. E quanto mais plataformas a gente tiver, melhor. Cada serviço de streaming tem seu próprio modelo de negócio. Normalmente, essas empresas têm parcerias com grandes gravadoras e também selos independentes. Tomando o recém-chegado Spotify como exemplo, eles afirmam que em nível global são cerca de 300 mil selos e gravadoras disponíveis na plataforma. E falando em dinheiro, o Spotify nos informou que paga cerca de 70% de toda a sua receita, entre taxas de publicidade e assinaturas, para os detentores de direitos. Artistas, gravadoras, editores e sociedades de direito. Hoje, com 10 milhões de usuários pagos desde seu lançamento em 2008, o Spotify gerou mais de $1 bilhão em direitos autorais para artistas e gravadoras. Na ponta do lápis, avaliando valores pagos pela execução de cada música, o valor é realmente baixo em todos os serviços disponíveis no Brasil. Menos de 1 centavo por execução. Mas será que isso realmente incomoda a maioria dos artistas ou as gravadoras? Se não é pelo dinheiro, o que explica tamanha aderência de artistas, selos e gravadoras ao streaming? Há quem diga que as críticas em relação à remuneração é coisa de momento. Afinal, o formato ainda é muito recente no país. O serviço não veio para sugar o artista, o serviço veio para ajudar o artista. Além de divulgar a música dele, o serviço serve também para retribuir o artista. O cantor, compositor e instrumentista Marcelo Janici acredita que a internet trouxe o direito de qualquer um consumir música e cultura de graça. Além disso, para ele, os artistas não podem mais depender só da venda de discos ou downloads, muito menos do streaming. O lucro vem mesmo das execuções das músicas no rádio e na TV, e principalmente dos shows. O que eu recebo em troca não é a remuneração, através desse sistema de download, de monitoramento de arrecadação de grana. O que eu ganho é o seguinte, a velocidade da divulgação do meu trabalho. Isso é fato. Então, ao mesmo tempo em que a música sai tocando de graça pelo mundo afora. Para artistas e usuários, além da praticidade de ouvir música em qualquer lugar ou dispositivo e por um preço relativamente baixo, uma outra vantagem que o streaming trouxe à tona é a descoberta de novos artistas, novos talentos e, consequentemente, mais espaço à cena independente. Essas plataformas, eu acho elas interessantes. Ela sobe muitos artistas da cena independente porque nivela o que se recebe por quantidade de views de cada música, tanto a música do Desconhecido quanto a música da Beyoncé e tal. Então eu acredito muito que o futuro vai ser totalmente streaming e músicas na nuvem, né? Músicas no ar e não fisicamente para a gente ter que carregar, porque isso já é ultrapassado. Download da semana.
Dessa vez, nossa dica é um software bem bacana para editar suas fotos, sejam elas profissionais ou amadoras. Confira! Este é um editor de imagens desenvolvido exclusivamente para usuários de Windows. O Raw Therapy tem foco no trabalho com fotos diretamente de câmeras digitais, permitindo que o usuário faça pequenos ajustes, insira filtros e efeitos. O programa é compatível com os formatos RAW, JPEG e TIFF e bem simples de usar. Ao abrir o aplicativo, todos os diretórios do computador são exibidos no canto superior direito da tela. Clicando 2 vezes sobre a pasta, as imagens contidas nele são exibidas lado a lado. À direita ficam controles e ajustes, e à esquerda, o histórico de ações realizadas. Os efeitos disponíveis podem ser controlados de acordo com a intensidade desejada. Scale define o tamanho da imagem na tela. Clicando em Detail, é ativada uma janela de pré-visualização. Basic ajusta o balanceamento do branco, a exposição, contraste, brilho, bordas, ajustes de iluminação e ruídos nas imagens. E em Transform ficam recursos para recortar, colar e girar a foto. Tudo para que você trate sua imagem como desejar. O aplicativo apresenta alguns perfis pré-definidos para ajudar usuários menos experientes. Mas para começar a tratar suas fotos e até brincar um pouco com as imagens, aproveite mais esta ferramenta gratuita. Ela está lá, disponível na área de downloads do olhardigital.com.br. Confira! O Olhar Digital é a principal plataforma de comunicação de tecnologia do país. Chegamos até você aqui na TV, na internet, no portal olhardigital.com.br, nas redes sociais, nas nossas newsletters e na comunidade Olhar Digital. Estamos presentes também no rádio, em boletins diários na Band News FM, apresentados por Warrison Lacerda. Tudo para levar a você a melhor informação sobre o que de mais moderno movimenta o mundo. Junte-se a nós! Acesse olhardigital.com.br e sinta-se em casa na era digital. Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!